Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso 22º ConvetCast. Hoje um evento especial porque ele vai ser totalmente direcionado para o concurso da Secretaria da Agricultura do Rio Grande do Sul. Especial também porque contamos aí com a presença dos nossos alunos e com o pessoal que está no nosso grupo de que ainda não é aluno, né? Um grupo específico desse concurso, que a gente coloca notícias, e quando a gente faz simulados ou apostilas gratuitas, a gente divulga por meio desse grupo. Quem estiver assistindo, então, e não estiver no grupo, corre lá, entra no grupo que tu vai receber esses conteúdos em primeira mão. Qual que vai ser a dinâmica, né? Primeiro a gente vai apresentar o que é a Secretaria da Agricultura, quais os concursos que têm processos de solicitação em andamento. Depois a gente vai tirar as principais dúvidas de vocês, tanto que deixaram no Instagram quanto nesse grupo, e também dúvidas que vocês fizerem ao longo da apresentação. Podem ir colocando ali no chat, tá? Que a gente vai lendo também, conversando com vocês. Quanto mais perguntas, melhor, porque fica mais dinâmico, mais interessante para todo mundo. Uma notícia de antemão, né? Quem ficar até o final da live aí vai ganhar uma surpresa, tanto aluno quanto quem ainda não é aluno. A gente preparou para ambos aí, tá? Então, aguardem, porque no final vai ser bem interessante para vocês. Como eu mencionei, então, esse é o nosso 22º ConvetCast. Para quem não é aluno, o ConvetCast é um momento que eu e o Fábio, né, os cofundadores do Convet, a gente se dedica para conversar com os alunos, a gente traz técnicas de estudo, dicas de preparação, dicas de conteúdo que tem caído com maior frequência, né? O Fábio apresenta essa parte, e é um momento de fazer alguns alinhamentos também. A gente tem diversos tipos de eventos, né? Esse é só um deles. A gente tem destrinchando edital, tem reta final, cada um tem a sua função, tem as revisões de conteúdo semanais, ao vivo, né? O Fábio faz 2 por semana, por exemplo. Então, só para vocês entenderem que esse momento aqui, que a gente chama de ConvetCast, é um momento de conversar aí com os nossos alunos, sem tratar de um concurso específico, mas hoje a gente está fazendo um pouco diferente. Vamos iniciar falando sobre a Secretaria da Agricultura. Tá? Essa secretaria, ela é, como todas as secretarias do país, né, tem diversos departamentos dentro dela. Mas hoje a gente vai falar de 2 departamentos e, mais especificamente, de 2 cargos dentro desses departamentos. Um deles é o de Fiscal Estadual Agropecuário, que tem um processo em andamento, a gente vai falar sobre isso mais para frente, e o outro cargo é de pesquisador, que também tem um processo. Quando a gente fala em Fiscal Estadual Agropecuário, né, que é um dos cargos que está para sair o concurso, a gente está falando de um departamento chamado Departamento de Vigilância e Defesa Sanitária Animal, ok? Ele tem toda essa parte que eu citei aí, ele basicamente se divide em 3 grandes áreas, né? A defesa sanitária animal, que é todo aqueles programa, né, que executam programa de febre aftosa, brucelose e tuberculose, sanidade equina, toda essa lista aí. Tem a parte de controle de informações sanitárias, que é epidemiologia, estatística, trânsito, educação sanitária, bem-estar animal. E tem a parte do DIPOA, que todo mundo, a maioria dos veterinários sabe, né, que é um braço importante do trabalho dos fiscais estaduais, que é a parte de fiscalização de produtos de origem animal. Para ilustrar o trabalho deles, eu trouxe fotos do meu estágio que eu fiz na Secretaria da Agricultura, né, que a partir dessas fotos a gente vai comentando aí como é que é o trabalho no dia a dia, que é uma das perguntas mais recorrentes que o pessoal nos faz. Tá? O que faz um fiscal, né? O fiscal, ele é o principal executor, né, do serviço veterinário oficial. Cada país tem o seu serviço veterinário oficial, que é responsável por várias informações. Sem serviço veterinário oficial, o país não pode exportar produto de origem animal, o país ele não é reconhecido como livre de nenhuma enfermidade, então ele não consegue abrir mercados, cria uma série de limitações. E quanto melhor o serviço veterinário oficial,
né, melhora o status sanitário, melhora a qualidade dos produtos desse país, e fica muito mais fácil, então, para o Brasil fazer negócios e até não, mas muito importante, né, para os nossos próprios consumidores e para a nossa produtividade também da agropecuária, ok? O serviço veterinário oficial se divide basicamente em dois. Eu citei 3 ali, mas aqui no slide tem 2, que é o que a gente mais vai falar. Fiscalização de produtos de origem animal e a parte de defesa sanitária animal. Tá? Então, o fiscal estadual, ele é o cara que bota a mão na massa. Né? Essa foto aí faz muitos anos, mas é mostrando uma fiscalização de um remate. É um evento de aglomeração animal. É só um exemplo de vários tipos de eventos que os fiscais precisam fazer a fiscalização. Um muito famoso que tem no Rio Grande do Sul, né, a Expo Inter, precisa da presença de fiscais para recepção dos animais, para ver como é que estão os animais, desde bem-estar animal, parasitoses, riscos, GTA, que é a Guia de Trânsito Animal, vacinação, todo esse controle é feito, então, pelos fiscais. Quando eu digo que bota a mão na massa, é porque bota a mão na massa. Vocês vão ver pelas fotos que é um trabalho muito interessante, porque ele é bem dinâmico, não é aqueles trabalhos estritamente burocráticos, atrás do computador, não. O pessoal vai e faz, e isso é uma das coisas que eu mais sinto saudade, assim, da Secretaria da Agricultura. Sinto saudade de várias coisas, eu trabalhei lá por 4 anos, né, 4, 5 anos, e é um órgão muito organizado, tem processos para tudo. Tu vai fazer uma fiscalização dessa, antes tu tem um manual de como, né, proceder, como agir em uma fiscalização dessa, treinamentos, desde o primeiro dia que eu entrei lá, tinha treinamento prático, treinamento de admissão, né, no início, que todo mundo que passa no concurso passa por esses treinamentos. Em seguida, tem treinamentos de reciclagem com alta frequência. Eu fiz treinamento de ficar uma semana em Porto Alegre só sobre epidemiologia, sobre informações sanitárias, vários tipos de treinamento com a polícia, como fazer abordagem em caminhão, como se portar durante uma fiscalização de trânsito. Então, é um órgão que vocês vão olhar as fotos e vão pensar, meu Deus, como é que eu nem sei fazer essas coisas? Não se preocupe, porque se tu passar no concurso, a secretaria vai te dar todo o suporte para que tu faça e realize esse tipo de trabalho. Então, tem manuais, porque cada tipo de evento é um tipo diferente de abordagem, são controles diferentes. Então, aqui é uma espécie de leilão que a gente vai lá e confere como é que está a sanidade, a documentação dos animais e tudo mais. Tem a parte de fiscalização de trânsito, né, faz barreiras, e aí tem os veículos próprios da Secretaria da Agricultura, sempre com a Secretaria de Segurança Pública, né, dando suporte. Tem diversos tipos de barreira, tem essas paradas, tem as volantes que tu vai andando, tem em parceria com a Receita Estadual, em parceria com a Patran, que é a parte ambiental, tem bastante fiscalização nesse sentido, tem operações também junto com o Ministério Público, segurança alimentar, operação clandestinos, tem bastante coisa aí. Então, é um trabalho realmente dinâmico. Nesse tipo de barreira, a gente confere como é que está o transporte das carnes, se ela tem procedência, como é que está a temperatura, a embalagem e tudo mais. Infelizmente, às vezes, a gente se depara com irregularidades, produtos sem procedência, sem inspeção, que significa um risco para o consumidor. Então, às vezes, a gente faz apreensões, tem que dar destinação, lavrar termo de apreensão, de inutilização, fazer auto-infração. Aqui repetiu. Dentro da secretaria também os fiscais, eles são um elo muito importante, né? Recentemente vocês viram as notícias da influenza aviária e o trabalho do pessoal da secretaria foi exemplar, né? A Secretaria da Agricultura do Rio Grande do Sul eu sei que eu sou suspeito para falar porque eu trabalhei lá, mas também conheço colegas que trabalham no Brasil todo em diversas secretarias da agricultura, e eu posso dizer com certeza que essa do Rio Grande do Sul, ela se destaca, porque é muito organizada, é muito eficiente, tem todos os processos bem definidos, com manuais, com treinamento, então conseguem, né, fazer controle de focos, impedem que as doenças se espalhem, e um exemplo clássico, que está em voga ainda, né, foi a influenza aviária, que teve recentemente no Rio Grande do Sul. Depois o Fábio pode trazer mais detalhes, aqui eu estou só pincelando, tá? Mas por que é o elo? Porque quando tem mortalidade ou uma suspeita de alguma síndrome neurológica, respiratória, ou vesicular, enfim,
é feita uma notificação, essa notificação ela tem que receber a visita dos fiscais para ver se ela é uma suspeita embasada ou não embasada, e a partir disso desencadeia uma série de medidas. E aí vocês vão estudar para o concurso, vão saber detalhadamente como é que funciona as áreas tampões, como é que faz esse controle aí de focos. Tá? Um exemplo nessa aproveitando o gancho da influenza aviária, logo quando foi feito o primeiro diagnóstico aqui, tiveram algumas pessoas que falaram assim, ó, já sabiam e estavam escondendo. Daí tá, por quê? Porque teve treinamento sobre diagnóstico de influenza aviária 2 semanas antes. Daí a resposta é a seguinte: o primeiro treinamento de influenza aviária que eu fiz foi em 2015. E praticamente todos os anos tem esse treinamento. Eu fiz um bem completo há 2 anos atrás, onde a gente foi lá no Instituto de Pesquisas Veterinárias, que é da Secretaria, né, que é uma autarquia, na verdade, e lá a gente fez desde o abate de aves até coleta de material, envio, tudo que tem que preencher. Então, era da rotina, porque aqui é rota de aves migratórias. Então, já teve caso em aves silvestres, tivemos caso de Newcastle há 1 ano e meio, laringotraqueite. Então, o pessoal treina mesmo, faz esses treinos. E não era porque estava escondendo. Então, assim, sabiam que tinha, mas fizeram o treinamento para depois falar, para atuar com rapidez. Não, é de praxe, né? Treinamentos de inspeção, treinamentos da defesa são muito comuns aqui. Se tiver mais alguém que é da secretaria estiver assistindo, vai poder confirmar, né? Então, quando entra, o pessoal passa mais ou menos 1 mês e meio em treinamento também, e aprende um pouco de todas as áreas. Claro, depois vai se especializar em alguma, mas tem uma visão geral da secretaria, os sistemas, como é que funcionam. Não sei como é que é nos outros estados, mas aqui é assim, funciona dessa maneira. Então, é bem organizada a questão de treinamentos. Quem busca conhecimento é oferecido. Pessoal, são treinamentos, realmente, são simulações, né? São mais do que treinamentos, porque desde colocar as vestimentas, de fazer as coletas suaves, o isolamento das áreas, desinfecção de veículos, isso é de fato realizado. O estudo, a simulação do risco epidemiológico, da disseminação, é muito, muito interessante esse trabalho que eles fazem. E como o Fábio falou, ainda tem os núcleos, que são os especialistas em cada enfermidade, que daí tem pessoal muito fera, pessoal que foi treinado em Plum Island, né, que para quem não sabe, é uma ilha nos Estados Unidos, que eles fazem também simulações, mostram, fazem necrópsias, casos reais de febre aftosa, enfim, vários agentes aí de alta patogenicidade. Saulo, e para quem é nosso aluno, né, e conhece o método Soma, para mim, eu acredito que para ti também, o primeiro contato foi no treinamento da secretaria, né? Então, no nosso treinamento, nós tínhamos método Soma. Então, nós chegávamos para o treinamento teórico, fazíamos uma prova, tínhamos o treinamento e ao final do treinamento tinha outra prova. Então, no próprio treinamento, não era uma prova, vamos dizer assim, classificatória, nada disso, mas era para ver a evolução do aprendizado no treinamento, para avaliar o treinamento e melhorar ele caso fosse necessário, tá? E para quem não é nosso aluno, a gente tem essa mesma metodologia, né, que serve para direcionar já o estudo para os tópicos mais importantes e também para a pessoa avaliar o quanto por cento ela absorveu daquele estudo, né? Então, é mais uma ferramenta que a gente tem. Bom, isso aqui faz parte da parte de epidemiologia e estatística, né? Tem um trabalho também, aqui eu era estagiário, então eu era o escraviário, organizar tudo quando tinha um inquérito epidemiológico. A gente foi feita a amostragem, sorteadas as propriedades, e a gente teve que organizar os kits para os fiscais irem nas propriedades, várias propriedades. Esse foi um inquérito de brucelose e tuberculose
obviamente no estado do Rio Grande do Sul, e tem por trás, então, toda essa preparação aí para que dê certo, né? Me fugiu o termo que mede a espessura da pele depois de aplicar a PPD. Cutímetro. Cutímetro, isso. As seringas para aplicação, tudo preparadinho aqui, gelo para coleta. Eu acompanhei as coletas também, então, tirando o sangue da artéria aqui da prega caudal, né? Da artéria caudal, aplicando a PPD, para depois ver da tuberculose, depois medindo com o cutímetro. Tem a parte de educação sanitária também, que é bem interessante, sentar com os produtores, explicar, porque não adianta, né, ter a secretaria bastante fiscalização e não conscientizar os produtores, porque tanto a primeira notificação é fundamental, quanto o cumprimento de tudo que a gente fala que é importante. Então, por exemplo, biosseguridade nas granjas, manter as granjas teladas, não deixar estranhos entrar, evitar visitas, a parte de trânsito sem GTA, tudo isso, se não tiver bem conscientizado, não tem o resultado que a gente precisa, por isso que é feito um trabalho bem importante da Secretaria, que é a Educação Sanitária. Aqui, um núcleo, eu não sei se ainda está assim hoje em dia, mas na minha época era um núcleo também um pouco mais fechado, que era o pessoal treinado para fazer o controle da raiva herbívora, ok? Então, onde tinha notificação, mordedura em animais herbívoros, era verificado como é que estava a densidade do Desmodos rotundos, que é o morcego hematófago, e, dependendo da quantidade, tinha que ser feito o controle desses focos. Então, aqui, esse bochechudo aí sou eu, depois de capturar vários morcegos. Esse aqui é o Desmodos rotundos, que é justamente o hematófago que eu falei, passando a pasta de varfarina, porque ele retorna para o ninho dele, né? E lá os outros vão lamber, porque eles se higienizam, e aí tu dissemina esse anticoagulante. Quem é que sabe que tipo de morcego é esse aqui? Chuta aí no chat ali. Eu mostrei o hematófago, né? Esse aqui não é, esse aqui é bem maior. Ó a cara. Ninguém vai tentar? Esse aqui é o carnívoro. Esse aqui a gente não faz o controle. Ele faz parte do ecossistema normal, né? Do bioma. E esse aqui é o insetivo. Então, esse núcleo não basta só ir lá, botar armadilha e sair matando morcego. Tem que identificar, tem que ver qual que é o risco, tem que ver uma série de fatores, né? De toda a epidemiologia ali do surto. Tem também a parte burocrática. Agora até o Fábio pode falar melhor, porque quando eu saí estavam mudando um pouco, porque acabava que os fiscais ficavam muitas vezes em computador, fazendo trabalho administrativo, e o plano era colocar mais auxiliares administrativos para fazer essa parte documental e tirar um pouco dos fiscais, né? Aí, como já faz anos que eu saí, não sei como é que tá, mas tem... Hoje mudou um pouco isso, mudou bastante, na verdade, principalmente nas inspetorias, né? Tem bastante pessoal que são terceirizados, são administrativos, vamos dizer assim, que o Estado contrata empresas para esses trabalhos, né? Então, por causa da remuneração, por causa é um trabalho plenamente burocrático, então se entende que deve investir mais em carreiras técnicas, e essas que são administrativas têm uma rotatividade muito alta, né? Então, se chegou ao consenso que fazia mais sentido, nesse momento, essa contratação. Então, tem muita gente cedida também, de municípios, tem termos, né, de cooperação técnica, então, para tirar o médico veterinário da parte mais burocrática. Claro que tem coisas que só o médico veterinário vai conseguir fazer. Então, tem ações ali, por exemplo, de interdição de propriedades, várias coisas,
é parte fiscalizatória e daí é competência privativa, né? Mas outros, tipo emissão de GTA, esse tipo de trabalho de escritório, todo ele pode ser delegado, né? Também, quando eu saí, estava quase terminando o georreferenciamento das propriedades. Então, cada propriedade do Rio Grande do Sul tinha um ponto ali que a gente colocava no GPS e chegava na porteira da propriedade. Isso é muito importante. Em caso de foco, a gente faz o rastreamento das GTAs e chega nas propriedades para fazer o controle, verificar se tem sintomatologia, coletar a amostra, o que for necessário. Então, é bem interessante esse trabalho. Na época, era o mais avançado do país, né, em termos de porcentagem de propriedades já georreferenciadas. Não sei como é que está hoje em dia, mas era um destaque lá na época. Avançou bastante. Hoje em dia, através de uma parceria com uma universidade americana também para a utilização de um supercomputador, consegue fazer cálculo de risco de disseminação de doenças e todo o sistema, né, de aquelas imagens que vocês viam lá das propriedades que iam ser visitadas, os raios, tudo aquilo é feito por computação gráfica já, né? Então, graças, claro, ao princípio que foi o georreferenciamento. Começou lá um processo e hoje, então, se faz toda uma análise de dados de todo o trânsito animal através das GTAs e se calcula risco de disseminação de doenças. Então, assim, se atuar 20 horas depois do foco, 40 horas, então vai aumentando o risco, consegue avaliar qual a melhor saída. Então, essa tecnologia é utilizada no dia a dia já. Pois eu achei que eu tivesse colocado, mas deixa eu ver aqui, eu acho que não. Pois é, não botei. Mas é isso que o Fábio falou, né, pessoal? Quase que em tempo real agora, né, a gente consegue, por exemplo, teve um foco, confirmou um foco em tal propriedade, consegue rastrear da onde que os animais vieram, para onde que foram, em quais propriedades pode ter tido uma contaminação, né, uma disseminação do agente infeccioso, enfim. E isso dá muita agilidade para o serviço oficial. Tá? E não vou entrar em detalhes, porque isso a maioria de vocês já sabe, né, que os fiscais também fazem a parte de fiscalização de produtos de origem animal. Tem a parte de fiscalização de trânsito, mas aqui nesse departamento é mais relacionado com a inspeção nos estabelecimentos. Dividido basicamente em dois tipos: inspeção permanente, que ficam em estabelecimentos que realizam abate, e a periódica, que são onde fazem os processos, mas não tem abate. Então, exemplos aí, um laticínio, ovos, mel, né, esses produtos onde não tem abate, a fiscalização ela é periódica. Não se sabe ainda para onde é que são as vagas, não se tem, obviamente, informações sobre isso, mas, geralmente, as pessoas conseguem se colocar nas áreas que mais gostam. No Rio Grande do Sul, pelo menos no concurso que eu entrei, tinha bastante gente que gostava de campo, andar a cavalo, contar gado, subir em caminhão, medir, né, ver as propriedades e tal. Tem muita gente que se identifica muito com isso e eles estavam fazendo isso extremamente satisfeitos. Assim como tem gente que gosta da parte de inspeção, pessoas mais metódicas, pessoas que gostam de rotina, né, que também adoram a inspeção por causa disso. Então, no fim das contas, em pouco tempo, no início, assim, alguns reclamavam, queriam trocar, mas, assim, em pouco tempo, todo mundo foi se ajeitando, indo para as cidades que queriam, para os trabalhos que queriam, né, e isso é uma vantagem de ter uma secretaria que tem, né, esses dois braços principais aí, tá? E abre remoção interna, transferência, também permuta, né? É comum, permuta. Não digo que todo mundo está exatamente onde gostaria, porque sempre tem alguém querendo mudar, né? Então, agora, com o próximo concurso, certamente vai ter uma transferência interna que é obrigatória, né? Para as vagas. Daí o pessoal vai ter a dança das cadeiras ali, como a gente chama, né?
Depois vão estar abertas as vagas e, se for como foi o último, eu acredito que vai ser a nova tendência, né? Então, por ordem de classificação, podem escolher os locais. Do último concurso, tinha mais vagas do que pessoas, então, mesmo os últimos puderam escolher. Por quê? Porque eles nomearam todo o cadastro de reserva e mesmo assim faltou gente. Nomeariam mais se tivesse. É que o pessoal não passou na prova mesmo. Então, foi isso que aconteceu. Se tivesse mais aprovados, teriam sido nomeados. Que é mais um motivo aí para ter muita pressão para sair logo esse concurso, né? O último concurso ele não cobriu nem as vacâncias, o pessoal foi se aposentando e no fim foi sobrando vaga, eles não conseguiram preencher, além, claro, da emigração, os que foram saíram para a Cidasc, agora para o mapa tem 23 que foram, que saiu a lista da escolha de vagas, né? Então a tendência é que a carreira fique com um quadro ainda menor. Tá? Como o Fábio falou, de acordo com porque perguntaram ali, né, e sobre a cidade, podemos escolher? Depende do edital, como vai ser. No que eu e o Fábio entramos, tu escolhia a região, né, Fábio? Escolhia a região, e daí, de acordo com a tua nota, tu escolhia a cidade. Quanto mais bem classificado, tu era o primeiro na preferência da escolha, e assim por diante, o último colocado dentro das vagas ficava com a última cidade. Só que uma coisa muito interessante que acontece no mapa e em todo o órgão é o seguinte: geralmente fazem uma primeira nomeação e depois começam a nomear cadastro de reserva. E nisso eles vão fazendo concurso de remoção. No mapa já teve vários desde que eu entrei. Porque a cada nomeação, nova nomeação, eles abrem mais 10 vagas, mais 15, mais 100 vagas. No caso do mapa, teve nomeação de 100 e poucos fiscais. Então, eles fazem um levantamento e, quem que quer essas vagas? Ninguém quer. Então, vamos liberar para os novos. Ou os que querem abrem uma vaga nova e a vaga que ele deixou é liberada para os novos. Tá? Isso é ruim, né? Porque acaba tendo pontos de corte muito diferentes entre regiões. Por exemplo, a região que nós fizemos foi a mais concorrida, né? Que teve as médias mais altas para entrar. E teve regiões que a média era muito baixa. Só que depois, como o Paulo falou, começaram as transferências então teve gente que ficou de fora e depois teve, vamos dizer assim, não fez o ponto de corte para entrar, não estava entre as vagas. Daí depois outra pessoa que vamos dizer assim, entrou em outro lugar, depois do estágio probatório foi transferido para aquela mesma região. E quem estava ali naquele cadastro de reserva não entrou, e lá da outra, que era mais fácil, entrou. Então, por isso que eliminaram esse tipo de prova. Não acredito que vai ser assim. Acho que vai ser um cadastro único para o estado inteiro e classificação vai ser a ordem de escolha. Então, primeiro colocado escolhe todas as vagas, o segundo escolhe todas menos a que o primeiro escolheu, e assim por diante. Respondendo a Thaís, vamos falar de plano de carreira, tá na mão, então. Pediu, levou. Fábio, se quiser explicar, porque tem a questão da periculosidade, né, e dos auxílios, toca a ficha. Essa é a tabela que vai vigorar agora a partir de 1º de outubro, né? Então, ela entra em vigor. Não, mas ela não está atualizada, essa aula. É que tem essa outra que é a partir do ano que vem, né? Será que não é por isso? Pode ser. Isso aí é uma questão que teve alterações depois, mas é mais ou menos isso. Eu acho que o que mais interessa para o pessoal agora é o salário que vai entrar também, né? Mas esse é o plano de carreira, ele vai chegar ali em 20 mil, daí tem mais adicionais. Então, é a penosidade, que o cálculo dela, ele é uma porcentagem, eu acho que é 0,97 da FG3. Então, quando ganha aumento na FG3, que é um índice de remuneração daqueles cargos políticos, aumenta também
a penosidade. Então, ela vai sendo atualizada automaticamente, né? Então, é em torno, acho que é 1.900 e alguma coisa. E isso vai ser, sempre que aumentar essa FG, ela vai aumentar a penosidade. Então, pessoal, esse plano de carreira ele tá em construção, então ele não está acabado. Faltam algumas coisas ser normatizadas. Uma delas é a questão do sobreaviso. Então, não tem aí, não foi colocado, né? Então, a própria lei onde está o cargo, as funções, né? Ele fala que a gente pode ser chamado fora de horário. E fala mediante compensação pecuniária, né? E isso ainda não foi normatizado. Então, está se trabalhando, principalmente com associação, sindicato, ainda não foi. É uma briga ferrenha, assim, vamos dizer. Hoje é uma questão de quase que de vida ou morte para a secretaria, né? Então, porque acontece que o pessoal vai começar a trancar, né? Tipo, vai ser chamado fora de hora e não vai atender. Então, paciência. Essa é uma questão que já se discute, já tem, vamos dizer assim, diria que do setor político a boa vontade de colocar isso adiante. Acredito que vai ser num período aí de um ano, mais ou menos, opinião minha, tá? Então, é uma coisa que está em andamento. Alguém comentou ali, apareceu ali sobre a sobreaviso ainda não foi normatizado em nenhum órgão. Não, Thaís, já foi sim. Por exemplo, a ideia é os moldes da Polícia Civil. Aqui, a Polícia Civil, ela já foi normatizada e é bem interessante, porque eles pegaram a mesma ideia da CLT, então fica muito difícil não aprovar. Por quê? Porque é o que a iniciativa privada usa. Então, seria 1/3 da hora quando tu está em sobreaviso e não é chamado para atuar. Então, tu está lá na tua casa, esperando se tu pode receber um chamado, tu ganha 1/3 da hora. E se tu for até o local e atuar, nesse período tu vai ganhar a tua hora mais 1/3. E isso fica limitado a 1/3 do total da tua remuneração mensal. Então, a pessoa que ganha ali, ganha os 10 mil. Então, de sobreaviso, ela poderia ganhar até R$ 13.333. Daí, claro, mais penosidade, mais... Então, assim que a Polícia Civil, e são outros cargos aqui no Rio Grande do Sul que já são assim. Então, é mais ou menos isso que se busca. Algumas pessoas preferem que seja um valor fixo, então não seria essa forma proporcional. Eu acredito que seja essa forma proporcional, porque essa forma fixa a gente já tinha. Então, já existia isso antes da mudança. Então, o valor foi só incorporado para a gente poder brigar por uma nova. Qual que é a diferença? Se o valor do sobreaviso for naqueles momentos que tu está mesmo de sobreaviso, daria um final de semana, contando da sexta, final da tarde até a segunda, e 2 noites em dias de semana. Já seria suficiente para os 33%. É assim que a Polícia Civil trabalha. E tu fica restrito à tua região. Então, esse é um detalhe. Por exemplo, se eu estou de sobreaviso, eu tenho que tomar algum cuidado, eu tenho que estar pelo menos na minha regional, porque se eu for chamado, eu tenho que atender.
Tem um prazo ali para que eu atenda, né? Eu não posso estar de sobreaviso e vou para a praia em Santa Catarina, vou ficar 5 horas de distância da minha regional. Não vai poder, naquele final de semana, no molde, né, desse que eu estou falando, que a Polícia Civil tem, também dentro da regional pode ser feita a alocação entre os colegas, né? Então, troco contigo no final de semana, esse final de semana eu não posso, fico no meu lugar, eu pego mais dias de semana. Tudo isso é possível. Então, é uma das coisas que acredito que é pauta agora para o próximo ano. Além disso, tem um reajuste previsto no Vale Alimentação. Esse valor, ele é o que está na lei, daí tem mais algumas coisas. Eu não sei se tu acha que dá para abrir o portal Transparência, talvez seja mais fácil. É que agora é detalhe, talvez no final, então. Tá. Mas uma estimativa, então, tem esse subsídio que está aí na tela, mas o Vale Alimentação atualmente em torno de quanto? Eu acho que é 400 ou 500 reais, alguma coisa assim. 400. A Ramaeli colocou ali 400. 400. Daí, as diárias depende para onde vai. Então, diária é uma coisa muito comum aqui. A vantagem da diária é que ela não incide tributos, né? Não tem descontos. Se tu se distancia 50 quilômetros da sede do teu município, né? Então, da tua inspetoria ali, da sede, até 50 quilômetros, daí tu passa a ganhar diária, que é cento e poucos reais por dia. Então, assim, a pessoa atende, por exemplo, eu atendo uma cidade chamada Taquara, que fica a mais ou menos 80 quilômetros daqui. Eu vou 3 vezes por semana, 4. Então, nesses dias, essa semana que eu vou, ganho 400 reais. Mas eu vou e volto todos os dias. Só que se passou de 50 quilômetros, tem a diária. Meia diária, no caso. E daí, se for pernoitar, daí ganha a diária completa, que faz tempo que eu não utilizo ela. Não, também daí tem algumas diferenças, se é capital é um valor, se é interior é outro. Quem falou ali deve saber mais que eu. Porque o que eu faço? Eu mando todas numa vez só e daí quase que nem uma poupança. Eu deixo para ganhar um montinho. Deixa eu ver se alguém falou alguma coisa. Mas quando eu vou mandar minhas diárias, 200, 100, cento e pouco, depende, não está certo esse valor aí, 200, depende para onde é esse destino aí. Se for Porto Alegre é diferente. Se é, eu acho, a região metropolitana tem algumas diferenças. Não vou lembrar de cabeça como é que é. Quanto que está dando mais ou menos a penosidade? Eu acho que é 1.900, alguma coisa assim. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu tinha visto ontem. Tá, mais 1.900, mais 400. De auxílio à alimentação. Daí tem saúde, é direto o plano de saúde, né? É opcional, né? Daí eu acho que também não sei se vale. Mas tá em torno de 13 mil. 13 mais mil quebrados de entrada ali. o inicial, né? E aí tem algumas coisas interessantes, como o Fábio falou, que são as diárias, e tem as funções gratificadas. Quanto que ganha um chefe de inspetoria, Fábio? Ou de regional? 4 mil e alguma coisa. Consigo aqui também. Aqui, ó. Eu não sei se o porquê. Eu vi aqui uma penosidade 1.883. Eu não sei se todo mês é assim ou se teve férias, alguma coisa muda, daí diminui um pouco.
porque entra junto com outro, não é que ganha menos, tá? É que entra subdividido. 1883. Daí, auxílio refeição 400. Deixa eu ver aqui o supervisão. Tem vários tipos de FG, tá? Tem desde mil reais até 8.000 reais. Deixa eu ver aqui. Função gratificada de chefia, 4.375 é o valor. 4.375. Então, assim, dá para ganhar um dinheiro bom, né? E são várias regionais, são várias funções gratificadas com vários valores. Então, vai somando, né? Os penduricalhos aí conseguem um bom valor. Quem está há bastante tempo aí, né? Que vai chegar com esse subsídio a 19 mil, somando essas outras coisas, pode chegar até 30. Então, não sei se não tem gente ganhando mais que isso. Mas, enfim, é um plano de carreira bom. E ainda, como o Fábio bem lembrou, tem uma previsão na lei de criação do cargo que ainda não foi regulamentado. Quando regulamentarem, vai ter mais um adicional, então, que é para ficar à disposição. A gente falou até agora, né, do departamento, antes chamava Departamento de Defesa Agropecuária, agora é aquele nome que eu citei lá que mudou, eu não lembro mais, tá? Mas é a parte de inspeção e defesa sanitária. Agora a gente vai falar do Departamento de Diagnóstico e Pesquisa Agropecuária, dentro da Secretaria da Agricultura, e que também tem um processo de solicitação de concurso, tá? Esses dois processos, eles estavam tramitando em paralelo e agora eles unificaram. Então, tudo indica que vai ser uma prova só, uma banca, uma organizadora, um dia só. Não temos certeza disso, mas é só o que dá a entender. Momento importante para lembrar vocês, tá? Todas as informações que a gente diz aqui, não é em nome de Saulo e Fábio, servidores públicos, mas sim professores aqui do Convet. E todas as informações que a gente passa também são públicas, tá, pessoal? São informações que a gente tem não por meios de privilégios, nada assim, é grupo de WhatsApp que, na verdade, o pessoal nos encaminha muita coisa porque acharam, porque alguém achou e mandou. Tá? Então, são coisas nesse sentido, tá? Não que a gente tenha algum acesso especial, alguma coisa assim, porque a gente não tem. Tá? E, como vocês sabem, concurso tem a pressão, tem o processo, ele tem indícios, né, de que ele está andando, por exemplo, pedem urgência, pedem dispensa de licitação, são coisas que mostram que está andando rápido. E isso a gente sabe, porque isso dá para ver no processo, qualquer um consegue acessar. Mas sempre tem decisões políticas no meio do caminho, né? Para qual regional que vai ser a vaga, mas tal regional precisa de mais vaga, mas não sei o quê. Sempre tem essas coisas que precisa ser decidido e às vezes dá uma segurada. Esse departamento de diagnóstico e pesquisa também tem um outro cargo principal. E detalhe, né? A gente falou ali do Departamento de Defesa Agropecuário, depois a gente fala sobre o total de vagas, mas o processo cita fiscal estadual agropecuário. Tem outros cargos também, tá? Na Secretaria da Agricultura para veterinário. No último concurso, inclusive, teve, né, os analistas e tal. Mas desses a gente não vai tratar hoje, vamos tratar desses dois que têm processo em andamento. Dentro desse outro departamento aqui, que faz parte da Secretaria, existem centros, né? Como é que eles chamam? Fugiu o termo agora, né? São centros de pesquisa. Centros de pesquisa. Então, tem vários espalhados pelo Rio Grande do Sul. O mais famoso, o IPVDF, que além de ser centro de pesquisa, é laboratório também, ele é grande, em Eldorado do Sul. Mas tem em Caxias, Encruzilhada, Ilha Negra, Veranópolis, Viamão, Vacaria, Taquari, Júlio de Castilhos, Maquiné, Porto Alegre e Santa Maria. E vários desses têm várias linhas de pesquisa, vários experimentos. Então,
Alguns são na parte agronômica, alguns na parte veterinária, e alguns desse centro trabalham com ambas as partes. Tá? Não sabemos ainda para onde são as vagas, mas pode ser que seja para alguma dessas cidades aqui. Provavelmente a maior parte para Eldorado do Sul, que é o principal, né, centro de pesquisa da Secretaria da Agricultura. Esse cargo aqui, né, de pesquisador agropecuário, ele também tem um subsídio que inicia em 10 mil, tá? E finaliza em 20 mil, um pouquinho acima da Secretaria da Agricultura, praticamente dos fiscais estaduais, mas é praticamente a mesma coisa, muda centavos. E ele tem essa diferenciação entre quem tem graduação, quem fez mestrado e doutorado para subir aqui, e depois tem mais esses níveis, então tu pode ir subindo por aqui. Além desses valores, também incidem algumas coisas, né? Principalmente auxílio alimentação, todo mundo ganha, e outras coisas que a gente não sabe exatamente, né? Pelo menos eu não sei. Mas é um salário... Por exemplo, ali, Saulo, pela legislação, eu não tenho certeza para falar, mas pela legislação, por exemplo, esse pessoal aí também vai ganhar penosidade, porque na penosidade está escrito, quem tem ali contato com agentes, agentes etiológicos, até produtos de origem animal, fezes de animais, tem toda uma descrição ali que faz jus ao ganho da penosidade. Provavelmente aí tem a penosidade também. Então, quem tem doutorado já fica bem interessante a remuneração de entrada já, né? Porque já vai entrar lá nos 14.260, mais os outros benefícios que tiver aí do cargo. Acredito que nesse não vai ter sobreaviso, né? Sim. Mas mesmo assim, deve ter mais chefe de laboratório, né? As FPs, né? Que é comum no serviço público. É uma forma de recompensar quem faz um pouco a mais, né, pelo serviço. Então, outra grande oportunidade, quem viu o concurso da Embrapa, né, os pesquisadores ganham muito bem. Na Embrapa ali tinham vários ganhando acima do teto do funcionalismo público, justamente por causa disso, né? Ganha as linhas de pesquisa, ganha mais gratificações e mais coisas em cima do salário de base. Tá? Aqui está o número de cargos. Número de cargos, isso aqui deve ser o número de vagas, né? 100 vagas. Será que são 550 para fiscal, Fábio? Não, no total, sim. Entre total? Veterinários e agrônomos, né? Uhum. Pesquisador, 100. Eu acredito que ali, no caso dos fiscais, hoje não tenha nem metade disso. Esteja longe, eu não... dá para até pesquisar quanto que é o número total hoje, fiscais. É possível chegar nesse número. Ele é variável, claro. Pode sair gente a qualquer dia. Não entra, mas pode sair. Mas, pelo que eu lembro, assim, tá, muito, a metade para baixo, assim, então falta muita gente. Falta muita gente. Uhum. E o que o pessoal tem falado de número de vagas para o cargo de fiscal, em torno de 70? Não, bem mais que pediram, né? Isso ali é o que foi criado, ó. Foram criados nas carreiras quando teve a reestruturação. Então, nem todo mundo que está na secretaria hoje está no cargo de fiscal. Então, tem outros cargos de gente que entrou em concursos anteriores, então nem todo mundo está nessa carreira, vamos dizer assim. Então, para fiscais é isso. Tem aquele documento, deixa eu achar ele aqui, que é o do pedido, né? Que ali tem a quantidade de vagas bem certinha. Tá. Enquanto isso, já vou repassando aqui as coisas que a gente já foi respondendo ao longo, né? Já adiantamos, né? Essas foram as perguntas que
o pessoal deixou nas caixinhas do Instagram e tal, como eu trabalho na SEAP. Já falei, assim, pessoal, vários órgãos são muito bons no Brasil, tá? Mas de estruturação, a gente sabe que o da SEAP está entre os melhores, ok? Tanto pelo suporte, pelos treinamentos, pelo apoio, pelos processos bem definidos, bem organizados. E agora com esse plano de carreira, então, que sempre foi o que faltava para o órgão ser sensacional. Ele era muito bom, mas ele era um salário básico pequenininho e um monte de gratificações por cima. Então, ele não era tão bom, agora ele está mais estruturado, com subsídio melhor enfim, está mais interessante. Né? Já tem o plano de carreira, já apresentamos. Como se preparar antes do edital? Isso aqui vou esperar o Fábio para ajudar a responder. O que não pode faltar na tua preparação? Pessoal, antes do edital, já é uma fase muito importante. A gente, infelizmente, o que a gente tem visto a maioria começa a estudar depois que sai o edital, ou nos procura, ou a gente sabe que começou a ir atrás depois que sai o edital. Mas tem um núcleo de conteúdo que ele está presente em todo concurso de fiscalização estadual agropecuária. Todo concurso tem várias apostilas que a gente sabe que vai cair. Então, nada melhor do que já adiantar bem essa parte que vai cair, e que não é uma coisa que se aprende do dia para a noite, para que quando saia o edital, vocês já vão ter uma base boa e vão ter tempo para estudar as coisinhas que vão variando. Porque é normal a cada edital, um tem raciocínio lógico, o outro tem informática, daí um é direito administrativo e constitucional, o outro é só administrativo, o outro só constitucional. Tem algumas mudanças, tá? Em relação às normas também que vão cair, tem aquelas que caem em todos e tem aquelas que caem. Alguns concursos estaduais aprofundam mais em normas infralegais, né, pequenas portarias, instrução de serviço, tem editais que botam no detalhe, assim, e tem outros que trabalham mais as normas principais mesmo, só as portarias, instruções normativas, decretos e leis, por exemplo. Mas tudo isso para falar que, como se preparar antes do edital? Não pega o último edital e baixa todo aquele conteúdo lá e sai estudando. Com certeza esse não é o caminho ideal. Tá? O último edital ele foi muito robusto, muito grande, e tem muita coisa que estava naquele edital que a gente de antemão já podia deduzir que não ia cair, né? Ou se caísse seria tipo uma questão e que o custo-benefício de estudar era muito pequeno. Então tem que ter muita calma nessa hora. Fábio, em relação ao que estudar antes do edital, né? Como é que a gente está preparando nossos alunos aí com o que a gente chama de ciclo pré-edital? Ou seja, não tem edital ainda, o que estudar? O que a gente bota para eles estudarem, assim? Sim, tá, só comentando ali a questão das vagas, né, solicitadas. 200 vagas solicitadas para médicos veterinários e 100 para técnicos agrícolas. Isso foi solicitado, não quer dizer que o edital vai vir com essas vagas, tá, pessoal? Esse é o pedido. Beleza, não sabemos o que vai ser atendido, como, quando, tá? Isso é o pedido que foi feito, é a solicitação da secretaria. Vamos lá. O que estudar antes do edital? Tem coisas que obrigatoriamente devem estar nos editais de concurso aqui do Rio Grande do Sul, né? Lei Maria da Penha, Estatuto da Igualdade Racial. Então, são conteúdos que são normatizados para estarem nos editais. Então, certamente, se vocês pegarem os editais aí dos estaduais, vai ter esses conteúdos. Vale a pena dar uma lida já, porque muito provavelmente, pelo menos, vai estar no edital, não quer dizer que vai cair. Vamos lá. Língua portuguesa, claro, vai estar presente na prova. No último concurso, teve raciocínio lógico. Então, a gente não pode começar a pegar concurso muito antigo para pensar esse próximo. Por quê? Porque são tendências das bancas. Então, hoje é muito parecido os editais de estado para estado, muda uma, duas disciplinas. Mas, por exemplo, tem uma pergunta ali em inglês. No pré-edital não compensa estudar inglês para SEAP, porque no último não caiu e não tem caído
como regra. Caiu, eu acho que na Iagro, né? Teve um que caiu e depois já não caiu mais. Então, foram 2 da Iagro, né? Que a gente fez preparatório. Tá? O primeiro caiu, o segundo já não caiu, né? Então, por quê? Porque não é normal nos estaduais cair inglês, nem no mapa caiu, né? No último, não faz muito sentido, nem no último, nem no anterior, né? Não, o anterior caiu, 5 questões. Mas não é normal. Não estudaria como pré-edital, não indico. Então, se a pergunta é o que estudar no pré-edital, é isso. O núcleo duro ali dos concursos de defesa agropecuária, então os programas, aquelas 5 apostilas, quem é aluno, as 5 apostilas, depende do ciclo que tu está, tu vai ter as apostilas. SEAP, estamos indo para o 3º ciclo, vai ter todas as apostilas de programas sanitários. Então, é a apostila 5, lá com sanidade de ovinos e caprinos, né? O que cai muito, pessoal, nesses concursos aqui do Rio Grande do Sul? Doenças de ruminantes equinos. Cai bastante. Então, tem que estar bem ligado. Quem é aluno conhece lá as apostilas, né? A DAP1 e DAP2, doenças dos animais de produção. Além, claro, as que mais caem, doenças infecto-contagiosas de interesse da defesa agropecuária. Então, brucelose, tuberculose, febre aftosa, amormo, anemia infecciosa, cefalopatia espongiforme bovina, raiva, principalmente, raiva, o clássico, né, do concurso público, vão estar presentes na prova, quase que uma questão de cada um desses assuntos. Então, super importante. Inspeção tem que estudar. Primeiro, top para começar a estudar. RISPOA, o mais importante. Depois, o que mais cai? Aqueles programas de autocontrole. Então, portaria 368, portaria 210 e a PPCC. Hoje, a PPCC não tem mais lá a 46, né? Que normatizava, mas tem o Códex. O Brasil é signatário, o Códex a gente tem ele traduzido. E ali estão as diretrizes gerais do APPCC. Então, até é melhor do que na portaria 46. Portaria 365, questão de abate humanitário, né? Super importante. Aqui no Rio Grande do Sul tem a questão das vacas prenhas, que uma juíza deu uma liminar proibindo o abate de vacas prenhas. Então, está toda uma discussão, toda uma problemática de como vai operacionalizar isso, um problema grande. Então, a portaria 365 que deu base para essa decisão. Também super importante. E, claro, e agora sim, tem que saber, tem que estar pronto para quando sair o edital, os decretos da defesa e da inspeção aqui do Rio Grande do Sul. Esses aí, de legislação, geralmente o que mais vai cair na prova, como foi na última. Então, toda a parte de defesa do Rio Grande do Sul tem legislação própria e toda a parte de inspeção. Normas menores, tipo assim, instrução normativa, na apostila vai ter aquelas que a gente considera as mais importantes, porque geralmente as provas não entram naquelas instruções de serviço, que não tenham alguma relevância muito grande, a não ser que venha bem explícito ali, né? Por exemplo, a Cidasc cobrou lá um prazo para solicitar credenciamento de evento, se eu não me engano, era um prazo de 30 dias. E era numa norma bem específica, mas estava no edital aquela norma. Aqui no Rio Grande do Sul, geralmente não vem assim. Pode colocar ali normas relacionadas à defesa sanitária e à inspeção. Então, os decretos e as leis são os mais importantes. Tá? 53848 da inspeção, com certeza vai cair, porque ali tem umas regras até bem peculiares do Rio Grande do Sul. Tem que estar por dentro desse decreto. No último caiu e acredito que vai estar de novo. Raciocínio lógico, tem que saber
Por isso que a gente vai apertar agora as revisões, vai apertar questões, porque raciocínio lógico é aquela disciplina que, se tu chegar no edital e olha lá, raciocínio lógico matemático, e tu já domina ela, tu já está na frente de 60%, 70% dos concorrentes. Por quê? Porque quem vai começar a aprender depois do edital, matemática, raciocínio lógico, e não é preconceito, pessoal, mas os veterinários e veterinárias, em regra, não gostam de matemática. E as provas de concurso público estão cobrando matemática, raciocínio lógico em todas praticamente. Está sendo difícil, né? CFMV, esses concursos grandes, assim, todos estão cobrando. Então, fiquem ligados, porque se tu pega no pós-edital para estudar toda a imensidão de conteúdo que vai vir ali, como mencionei, RISPOA, todos os programas sanitários, tu chegar no pós-edital e não dominar isso, vai dar trabalho. Se vem um edital com 2 meses até a prova, não vai nem dar tempo. Então, tem que chegar sabendo. Epidemiologia, tem que saber. Conceitos de epidemiologia, precisa saber. Eu selecionei 3 enfermidades que são, vamos dizer assim, as top para cair no próximo concurso do Rio Grande do Sul. Primeira, parado, vocês devem imaginar que é a influenza aviária, né? Eu vi caso aqui, então acredito que vai ser cobrado. A segunda ali na linha, né? Laringotraqueite, porque também foi um caso que suspendeu todas as exportações, e isso gerou um transtorno. Essa doença em granjas comerciais, ela gera um transtorno. E terceira, que aqui é uma doença que se discute muito, se tem muito cuidado, é a febre aftosa. As ações do Rio Grande do Sul são muito voltadas para a febre aftosa. É um dos estados que foi o segundo, né? Na verdade, foi o primeiro a suspender a vacinação de aftosa. Não sei se vocês sabem, o Rio Grande do Sul foi o primeiro. Só que lá em 2000 teve um foco, daí voltou a vacinar. Então, para recuperar esse status foi até 2020, né? Para começar a suspender as vacinações, e hoje é livre sem vacinação. Hoje, a maioria dos estados né? Praticamente todos, mas é uma das coisas que aqui se dá muito valor. E por que eu digo isso, pessoal? Porque tem uma característica do Rio Grande do Sul, que é pegar bancas gaúchas para fazer a prova. Isso parece um pouco de bairrismo, né? Então, vocês olham os últimos concursos da secretaria, na verdade, todos os concursos da secretaria sempre foram bancas daqui. E por quê? Porque para realizar concursos no Rio Grande do Sul, tem uma característica que é necessário dar a nominata de quem vai elaborar a prova. E essas bancas muito grandes, elas têm muita gente que faz prova de vários lugares, e eles não costumam publicar o nome dos elaboradores. Eles não gostam disso. E aqui no Rio Grande do Sul é uma exigência, né? Por isso que geralmente pega bancas daqui mesmo. Então, concurso da Brigada, pode olhar, Fundatec, pegou ali o da Brigada a parte de oficiais, daí foi outra banca, mas um concurso pequeno, né? Concurso pequeno, comparado com o da Secretaria. Então, por isso que eu acredito que vá ter características daqui. E no concurso que eu e o Saulo fizemos, quando saiu a publicação dos nomes, eu lembro que o pessoal comentava: eu conheço a fulana, ela é pesquisadora de parasitologia no IPVDF, então geralmente são pessoas dali mesmo, e
o pessoal já tinha uma tendência, né? Vai cair questão de parasitologia e virologia, porque era uma virologista e uma parasitologista. E caiu pra caramba, né? Dito e feito. Dito e feito, caiu muita questão de virologia e parasitologia, porque quem elaborou a prova era pesquisadores dessas áreas. Então, isso também dá uma vantagem para quem sabe desse detalhe, né? Então, certamente, quando nós soubermos o nome de quem vai elaborar a prova, a gente vai puxar, não sei como é que chama aí no estado de vocês, aqui fala puxar a capivara da pessoa, é puxar a ficha corrida ali, tudo que ela fez até hoje, que ela publicou e tudo, para a gente entender o que essa pessoa produz, né? Então, por isso que é importante ter esse conhecimento aí, porque vai fazer diferença, né? Tem algumas perguntas. A prova ocorre em Porto Alegre? Sim, sempre é em Porto Alegre, nunca vi ser diferente. Na última foi na PUC, foi uma prova grande, né? Teve característica um pouco diferente, porque ela pegou ali, ela fez tipo um CNU, foi antes do CNU, mas foi parecido, porque tiveram vários e vários cargos no mesmo dia. Só que melhor do CNU, o que ela fez? Ela separou por áreas. Então, por exemplo, quem era veterinário fez a mesma prova, concorreu ali com veterinário, né? Só que não misturou os cargos. Então, a parte comum ela era igual para todo mundo. Então, tinha um analista veterinário, tipo um cargo de veterinário, mas era para trabalhar também no IPVDF, mas era analista. Não lembro como é que era o nome e tal. Não era fiscal. Esse cargo, a parte comum ela era igual, mas a parte específica ela era diferente. Então, isso deu uma característica legal para a prova, que eles puderam aproveitar muitas questões, mas a parte específica ela foi por cargo e por formação. Então, prova de título é apenas para pesquisador? Sim, a SEAP hoje não tem mais remuneração por título, acredito que não vai cair titulação, não posso afirmar, porque o concurso pode ser de provas ou provas de títulos, isso vai depender do edital. Mas no último, acho que já nem caiu, né? Não, no último não teve. E no Mas anterior também não. não quer dizer que o de pesquisador vai ter prova de títulos também. Geralmente tem, só que como tem um aumento no plano de carreira para cada título, provavelmente basta ter graduação e depois tu faz tem até mestrado no próprio IPVDF, né? Pode depois fazer por lá para te subir no plano de carreira. Perguntaram aí, inglês cai, também vai ser um palpite, né? Acredito que não, tudo leva a crer que não. No ano que a gente fez, caiu, né, Saulo? Caiu em inglês, né? Caiu. Sim. E no último já não caiu mais. Não é uma tendência, acredito que não vai cair. Sabe qual é a banca da prova? Não se sabe ainda, não foi divulgado, não foi feita a seleção, talvez. Mas eu chutaria Fundatec. A FDRH não existe mais, que era a grande concorrente, né? Fez o último concurso da saúde, eu acho, em 2021, né? Não, foi FAURGS que fez o da saúde. Verdade, foi a FAURGS. Logo depois do nosso, quando trocou o governo, teve um que passou a faca no FDRH daí, ó. Nem foi ela, foi a FAURGS que fez, mas não acredito que a FAURGS faria um concurso da Secretaria da Agricultura. Pode ser, Claro mas... que não. Eles erraram a mão, né, naquele da Secretaria da Saúde. Não fizeram nem... Ficou a prova muito difícil, não teve gente aprovada nem para preencher as vagas, né, na parte de veterinária. A Raquel, que é a nossa aluna, perguntou sobre redação. Raquel, só te digo uma coisa, te prepara. A gente treina muito nossos alunos e a maioria gabarita ou quase gabarita a redação. Só para te entender como é que a gente organiza e como é que a gente fez no último e por que também ajudamos tantos alunos, tá? A gente disponibiliza primeiro um curso de redação
básico que serve para qualquer redação. Vai fazer esse curso. Depois disso, o nosso professor, ele vai dar revisões sobre redação focado na banca. Então, vai fazer as revisões online, de vez em quando, né, para dar dicas de como fazer para aquela banca específica. Então, isso a gente só começa a fazer depois que sai a banca, tá? Esse mesmo professor, ele já tem quase 30 anos trabalhando como professor de português para concurso. E ele é do Rio Grande do Sul, então as bancas gaúchas aí, ele sabe de cor e salteado. E não só gaúcho, ele sabe de todos, é muito bom professor. Esse professor, a cada simulado que tu fizer, tu vai fazer uma redação. Se tiver avaliação de conteúdo específico, um professor nosso, veterinário, vai corrigir a parte específica, vai botar um texto lá para ti, e ele vai corrigir a parte de português. Ele vai te mandar um áudio falando da tua redação. Olha, teve um desconto aqui, um desconto ali, tu podia ter abordado assim, ficaria melhor assado. Então, tu vai ter um simulado muito completo, com questões feitas nos moldes da prova. Se é 10 de informática, 10 de raciocínio lógico, a gente vai seguir exatamente aquilo. A gente faz depois do edital todo final de semana, então, no mesmo horário que vai ser a prova, no mesmo dia, por exemplo, domingo, às 2 da tarde. Todo domingo, às 2 da tarde, tu vai ter um simulado, para já se adaptar à prova, para saber administrar o tempo de prova, quanto tempo tu faz a objetiva, quanto tempo tu faz a redação. Tudo isso tu vai cronometrar, vai fazer tanto simulado, vai fazer tanta redação, treinar tanto, que no dia da prova vai se sentir como se estivesse fazendo só mais um simulado. Isso é muito bom, porque ajuda nossos alunos no controle emocional. Eles já estão adaptados a fazer aquela bateria grande, né? Ajuda eles na parte do cansaço mental, porque domingo todo mundo fica em casa, né, com os pés para cima. Não, domingo tu vai estar treinando para tua prova. É que nem uma maratona, tu tem que praticar, praticar. Estudar, isso é uma das partes, né, para te ser aprovado. São vários fatores que o nosso programa trabalha. Um deles é isso, simulado todo domingo nos moldes da prova, e nele tu vai ter depois um ranking, uma nota, vai ver como é que tu está indo, que pontos tu pode melhorar, porque a gente tem a parte da mentoria junto, e a parte de redação nem se fala, né? Vai ter uma correção individual da tua redação. Fora isso, a gente costuma ainda criar, porque alguns alunos têm tempo e precisam dar uma reforçada em redação, a gente ainda cria daí assuntos aleatórios, os alunos fazem, a gente cria um modelinho, lança num grupo ali, os alunos fazem, e depois a gente faz escolhe algumas para dar exemplo e faz ao vivo algumas correções também, tá? Então não te preocupa com redação, é isso que eu posso te falar, né? É bem comum, assim, a gente ainda disponibiliza o professor para ajudar com os recursos, mas o pessoal, a maioria nem precisa, porque tiram notas muito boas ou gabaritam. Isso daí é uma parte do programa que ajuda muito, pessoal. Em relação à redação, pessoal, no último concurso, como misturaram ali a parte geral em outros cargos, a redação foi igual. Então, ela foi uma redação aberta, assim. Falava alguma coisa de educação e tal, então o conteúdo não tinha muito peso. Eu acredito que dessa vez o concurso ele não vai ser junto com outros cargos, ou talvez com o de pesquisador, e daí sim vai ser a redação como a gente está mais acostumado também. E daí sim a preparação é mais, vamos dizer assim, mais necessária ainda, porque daí entra a questão de conteúdo também, tá? Então deixa de ser uma redação discursiva, onde tu tem que ali dar uma opinião e tal, e ela vai ser descritiva, né? Então vai ser uma resposta, vai ser quase que uma resposta técnica, e isso é mais interessante para quem está bem preparado. Eu acredito que vai ser assim, não posso garantir, mas eu acredito que vai ser mais ou menos por esse caminho, que é também tendência. Deixa eu ler o comentário. Pessoal, alguns comentários a gente lê, mesmo não sendo pergunta, a gente lê, porque quem assistir a gravação não consegue ver o chat. Então, a Raquel comentou.
toda uma logística por trás. Vocês estão mesmo de parabéns. Nunca vi um curso preparatório assim. Faz pouco tempo que sou aluna de vocês, mas estou adorando. Ótimo, Raquel. Bem-vinda e tudo que precisar pode contar com a gente aí. A gente costuma dizer, né? A gente é uma força-tarefa para aprovar nossos alunos. Então, a gente está sempre ligado em grupo, as mensagens também que o pessoal manda para os monitores, eles nos repassam, os mentores também, a gente faz reunião com frequência, e às vezes o pessoal fala, estamos com dificuldade de tal matéria, precisava treinar mais redação, o peso de redação é muito grande. Então, a gente vai sempre realmente se esforçando ao máximo para atender às necessidades dos alunos, e fora que a gente acompanha o desempenho dos alunos. A gente tem, eu vou mostrar mais para frente, todos os indicadores dos nossos alunos, quantas horas cada um está estudando, quanto que estão acertando em cada matéria, como é que está a média, desvio padrão, qual a nota mais baixa, nota mais alta, tudo isso a gente consegue ver, isso vai nos direcionando. Então, a gente faz alguns, a gente chama de sprints no final, para fortalecer alguns pontos a mais, para complementar alguns conteúdos, tá? E as revisões a gente consegue ir direcionando por aí também. Tinha uma pergunta aqui, né? Se o nosso curso tem um cronograma de estudo, sinto que é a minha maior dificuldade. Fernanda, essa tua pergunta está relacionada com uma que estava aqui no... O que não pode faltar na tua preparação? A gente costuma falar que o planejamento do estudo é tão importante quanto sentar e estudar. Não quero especificar, mas assim, ó, a gente está nesse mundo aí há 12 anos. O que nos estimulou a criar o Convet era ver como os cursos funcionavam, como é que eles funcionam. Pega o edital, tem 30 tópicos, pega o conteúdo, vai lá e joga para os alunos e diz, se vira. Então, imagina um bote à deriva num oceano. É mais ou menos assim, ó, te vira. Não dá tempo de estudar tudo que tem no edital. A gente sabe disso, é impossível. Né? Tem faculdade inteira e muito mais lá. Eles botam anatomia, fisiologia, histologia, coisas que raramente caem, mas costumeiramente está no edital. Então, a gente via isso. E, na verdade, alguns eram piores ainda, porque eles pegavam alguns conteúdos, botavam, independente do edital, eles disponibilizavam aquilo, e os alunos ficavam perdidos. Então, a gente iniciou o Convet justamente criando planejamentos de estudo, cronogramas de estudo, orientando como estudar, o que estudar, qual a frequência estudar, ensinando a estudar também, trazendo uma série de técnicas de estudo que os concurseiros mais avançados usavam, né? Então, por exemplo, o pessoal estudando para concurso de juiz, para promotor, para Receita Federal, a gente estudou muito como estudar e a gente implementou isso para os concursos veterinários, e daí é só vocês verem os resultados, né? Esse último da SEAP, das 22 primeiras colocações, 16 fizeram o nosso programa preparatório. 16, é muita coisa. A Lorena comentou, o professor de português de vocês é excelente, o melhor que já vi, só aprendi com ele. Realmente é muito fera, então vocês vão ter contato com ele nos cursos gravados e mais nas revisões ao vivo. É uma oportunidade de tirar dúvida, pedir para aprofundar em mais algum detalhe que vocês precisam, é bem bacana. Pô, é um cara que é super também, está sempre disponível, ajudando, responde os alunos no WhatsApp e tal. Cara bem bacana e ainda faz a correção das discursivas de vocês. Tá? Carga horária mínima de estudo. E estudar por apostila é seguro. Vamos lá. Pergunta da Vitória. Carga mínima, a gente pede pelo menos 1 hora por dia. Na fase pré-edital tem que se organizar para ficar 1 horinha por dia aí. Uma semana eu vou viajar, ou estou organizando um evento, aniversário do filho. Não, tudo bem. Acontece. Mas, considerando uma rotina normal, todo mundo consegue estudar 1 hora por dia. Só não consegue estudar 1 hora por dia quem não prioriza o estudo. E essa é a primeira virada de chave. Tu quer passar no concurso? Quero. Então, tu vai passar a priorizar o concurso. Porque se tu não fizer isso, tu não vai conseguir estudar. E tu vai chegar no dia da prova, tu vai ter gastado com Convet, gastado com inscrição, com um monte de coisa, e não vai passar. Então, o que é priorizar o estudo? Não é abandonar a tua vida social, não é brigar com o namorado, cancelar Netflix, deletar Instagram, não é isso. Priorizar é se comprometer a cumprir uma meta. Tá? Então, a gente vai te ajudar nisso. A gente vai olhar a tua rotina, né? Tu vai propor uma meta e a gente vai ver se cabe ou não nessa tua rotina.
1 hora por dia significa chegar em casa cansado, não se atirar no sofá e ligar a TV. Não. É ir lá, faz um cafezinho, senta, estuda na tua mesa, bateu 1 hora, pronto. Agora eu vou lá ligar o Netflix, fazer uma janta e tal. Mas tu priorizou o estudo. Tá? É alguém te convidar para sair para comer um hambúrguer? É tu pensar, não, pera, não bati minha meta. Eu vou estudar, depois eu saio. Ou deixa para depois, deixa para o final de semana. Então, são pequenos detalhes que quem não prioriza o estudo acaba adiando. Aí o tempo passa muito rápido. Daqui a pouco sai o edital, daqui a pouco encerra as inscrições, daqui a pouco já é a prova. Quando tu vê, tu estudou 10%. Agora, se tu vai devagarinho, 1 hora por dia, pega ritmo, se adapta, vai pegando velocidade, vai cada vez absorvendo mais conteúdo, porque o estudar para concurso é muito isso, né? Tu não consegue um alto nível de absorção de conteúdo do dia para a noite. Tu tem que ir aos poucos, ir aumentando, né, pegando afinidade, se adaptando às técnicas de estudo, estudando um pouquinho mais, com ritmo, né, e quando tu vê, tu tá com uma bagagem boa. Pá, aí sai o edital, tu já tá tranquilo, porque programas sanitários, PENEFA, febre aftosa, PNCBT, da raiva, já leu pelo menos uma vez. Né? As principais apostilas que o Fábio citou aqui, pelo menos tu já teve um contato. Então, é muito importante começar o quanto antes, não esperar o momento perfeito, porque não existe momento perfeito. A gente já teve, sei lá quantos 1000 alunos aí, nenhum disse assim, Saulo, eu comecei agora porque agora está tudo perfeito para eu ficar só estudando. Não acontece isso. 99% trabalha, tem filho, corre, tem conta para pagar, tem boleto, tem dívida, tem problema. Cara, ninguém está numa situação ideal. E vocês não vão estar. Quem ainda não está estudando tem que ter isso em mente. Então, tem que tomar decisões agora. Tu quer passar nesse concurso? Tu quer ter segurança para ti, para tua família, plano de saúde, poder viajar, ter dinheiro, porque olha o salário ali, né? Tu quer essas coisas? Tu quer mesmo? Então, se tu quer, tu prioriza a partir de amanhã já estudar. Então, é 1 hora por dia, com um planejamento, mas tu vai bater essa meta. Tá? A grande maioria dos que são aprovados estudam umas 20 horas. Assim, é raro quem consegue estudar mais que isso, porque, eu repito, não é a realidade aí do veterinário normal, né? Então, planejamento não pode faltar. Carga horária mínima, 1 hora por dia na fase pré-edital. Pós-edital tem que aumentar um pouco. Daí sim, final de semana não vai fazer nada, esquece. Já alinha com os parentes, com o namorado para não te incomodar, só te apoiar. Né? Se o namorado quer visitar, ele vai só para fazer a janta para ti enquanto tu estuda. Terminou de jantar, tu manda embora. Então, são pequenas decisões que no pós-edital, daí a gente avisa o pessoal, não, acabou a brincadeira. Acabou a brincadeira. A partir de agora, quem tem rede social fecha, quem tem Netflix para de ver, e já era, agora é hora de estudar. Tá? Então, o que não pode faltar para a tua preparação? Planejamento, primeira coisa, materiais de qualidade, questões comentadas, tudo que tu estudar de teoria, se tu não consolidar, ou seja, tu não fizer o processo inverso, né? Tu lembrar daquele conteúdo. Se tu não fizer isso, tu não consolida. Tu chega na hora da prova, tu não lembra coisas que tu leu. Tu tem que ler e depois tu tem que fazer questões, fazer simulados para conseguir acessar esse conteúdo. Várias vezes tu vai olhar uma questão e vai falar, pô, já li isso, mas não lembro. Aí tu vai ler o comentário da questão e depois tu não esquece mais. Então a gente faz isso, a gente fornece apostilas, videoaula, revisão, tudo isso, mas muito importante, vem as questões comentadas. Temos um banco aí com, deve ter o que agora, umas 300 mil questões, nem sei, a gente parou de contar, né? Porque era assim, 50 mil a gente comemorava, 70 mil, 100 mil, agora sei lá quantos que tem, muita questão. Então, não pode faltar isso. Simulado, não pode faltar. Por quê? Muita gente boa, inteligente, cabeção mesmo, assim, bem nerd, não passa em concurso porque chega na hora da prova se atrapalha. Não dá tempo de terminar, não dá tempo de fazer a redação, não passa limpo, né? Erra na hora de passar o gabarito porque não está habituado a fazer prova. E nisso entram os nossos simulados. Tá? Não pode faltar na tua preparação simulado. Qualquer simulado, não. Sem falar de concorrência, mas sim, na internet tem muita porcaria, com todo respeito. O que o pessoal faz? Faz um simulado copiado e colado questões, a grande maioria questões antigas, e bota ali. Daí tu vai ver questões antigas de leis que já mudaram, de normas que não se aplicam mais,
botam num formato que não é parecido com a prova, numa proporção de conteúdos que não tem nada a ver com o que vai cair. E aí entra, de novo, né, fazendo já um lobby, entra a importância de ter mentores, professores e pessoas que vivem concurso, que são concursados, que passaram por isso que vocês estão passando aí, né, que vão fazer um planejamento bem direcionado para vocês. Tá? E fora isso, tem outras coisas que são indispensáveis, técnicas de estudo, aplicativo de registro de horas, a gente tem também um aplicativo próprio para registrar as horas, para ver os gráficos de vocês. Técnicas de estudo, porque é diferente estudar para uma prova de concurso e estudar para graduação. Então, basicamente isso aí, tá? Tendo essas coisinhas básicas aí, tu tá garantido. Outro fator nessa aula em relação ao estudo, pessoal. Quem está estudando agora tem muito mais probabilidade de ser aprovado. Porque quando sai o edital, entra um fator estressante ali, que é aquele tempo antes da prova, que parece que voa. Então, o que acontece? Se tu deixa para aprender muita coisa nova, no pós-edital, o estresse aumenta muito e diminui a retenção do conteúdo. Então, quem aí que já estudou no pós-edital, estressado, e parece que estuda e não aprende. E daí, quando estuda com tempo, no pré-edital, tem uma assimilação melhor. Quem aí coloca eu aí, só para a gente ter uma ideia, se vocês já passaram por isso. Estamos há mais de 5 anos preparando pessoas veterinários para concurso, e a gente vê isso no dia a dia. Vocês já devem ter sentido. Então, quando vai estudar na véspera, está estressado, parece que o conteúdo não entra na cabeça, tem mais dificuldade. Quando chega o edital, e daí a gente vai fazer aqui um destrinchando o edital, como a gente fez do Enari ontem à noite, tu ir riscando assim, ó, a epidemiologia eu já estudei, já fiz 1000 questões, RISPOA já estudei. Aquilo ali dá uma satisfação, assim, e te dá uma paciência. Um alívio. É um alívio que tu vai conseguir estudar aquilo que tu ainda não viu e revisar aquilo que tu já viu. E daí sim, tu vai entrar em alto desempenho. Tu vai ter um desempenho completamente fora do comum. Então, isso vai fazer a diferença para vocês, pessoal. É começar a estudar com antecedência. Comentário da Márcia ali, né? Vou até ler, ficou muito bonito. Vou dar meu depoimento, né? A Márcia, uma aluna nossa, já foi aprovada. O que fez toda a diferença na minha aprovação foi exatamente os simulados e banco de questões. As apostilas facilitam o acesso ao conteúdo. E basicamente eu estudava aos domingos por 10 horas, porque no resto da semana eu trabalhava bastante, né? E só conseguia fazer questões nos intervalos possíveis. Olha, pessoal, quem quer consegue, né? É um depoimento que reforça o que a gente vem falando aqui. O apoio de vocês foi fundamental. Viu, pessoal? Assim, muito obrigado pelo teu depoimento. Eu acho que, para quem está em dúvida, achando que, mas eu não tenho tempo, se tu tira um domingo que tu tem livre e faz um estudo de qualidade, bem direcionado, vai de pouquinho em pouquinho, né? De grão em grão, a galinha de papo. Saiu o edital, dá um jeito, dorme um pouco mais tarde, acorda um pouco mais cedo. Né? Eu que nunca fui de acordar cedo, acordava às 5 da manhã para estudar, às vezes frio, chuva, cansado, mas não adianta, tem que superar. Sempre tem que fazer isso? Não. E a gente vai ajudar vocês também nessa questão de como organizar o estudo, né? É uma parte da nossa mentoria aí que ajuda bastante o pessoal. Show de bola. Aqui eu não vou aprofundar, porque já estamos há bastante tempo, mas aqui a gente tem um sistema para fazer análise do desempenho dos nossos alunos, né? Já tem milhões e milhões de questões resolvidas, performance, simulados, as notas, como é que estão, a gente controla tudo por aqui, dá feedbacks também com esse sistema. Os nossos diferenciais, né? Temos várias apostilas, inclusive, quem não conhece, baixe as de degustação, né? São apostilas gratuitas, mas são completas, são muito boas. Todas as apostilas têm resumos, todas não, mas a grande maioria tem resumos esquematizados atrás aqui, que ajudam
em várias situações. Uma é até consolidar o conteúdo total da apostila, porque a gente destaca alguns pontos aqui, mas também para revisão em véspera de prova, vocês podem ir complementando aqui no entorno e tal, bem interessante. Método soma, a gente já falou, que a gente usa, a gente adaptou para a realidade dos concursos. Quem tem celular na mão aí já escaneia para baixar uma apostila gratuita, né? Tem os resuminhos ali, ajuda para caramba. Saulo, eu só recebo no início do mês. Então já baixa essa apostila e tua missão é devorar essa apostila. Quando tu entrar, eu quero que tu já saiba de cor tudo que tem aqui, porque é uma das apostilas que mais, da onde mais saem questões de concurso. O Fábio citou, né? Então baixa essa apostila, porque ela é muito importante aí, tá? Ela tem resumo, 200 páginas, bem bacaninha. Fique à vontade para entrar em contato, tem aqui o WhatsApp, podem chamar o pessoal aí, que eles vão tirar as dúvidas de vocês. E sucesso, né? Vamos lá, vamos torcer para darem essas 200 vagas aí, que das 200, umas 198 vai ser de alunos nossos. Tá? Esse concurso, para nós, ele tem vamos dizer assim, um sabor especial, né? Até porque o Convete nasceu no Rio Grande do Sul, hoje está espalhado pelo Brasil inteiro, mas nasceu, então eu não vou entrar aqui em detalhes, né? Mas nasceu na garagem de uma casa, e então, para nós, ele tem um sabor bem especial, e eu quero repetir o que aconteceu no último concurso. Teve entrada, né, duas entradas de nomeação, e eu participei, eu dei treinamento para a parte de inspeção, e foi maravilhoso ver ali metade das turmas eram alunos do Convete, e quero pelo menos almoçar junto com vocês depois lá no treinamento, para a gente comemorar. Ali alguém pergunta ali, falaram ou não, previsão de sair o edital. Não tem essa previsão, mas, Ellen, o que eu posso te dizer? No último concurso, todo mundo ficou sabendo no dia que saiu o edital, tá? Então, assim, ninguém nem da secretaria sabia. Tanto é que gente do alto escalão da secretaria ficaram sabendo pelo grupo do WhatsApp que eu enviei no grupo dos supervisores, eu enviei o edital que eu recebi de uma aluna, eu também não sabia. Acordamos de manhã e saiu o edital, tá no Diário Oficial. E foi enviado ali, o pessoal da secretaria também não sabia. Por quê? Aqui no Rio Grande do Sul funciona assim, quando é feito o pedido, depois o processo anda e ele sai da secretaria de origem, ele vai para a SPGG, que é a da administração, e é eles que organizam. Então, fica totalmente fora da secretaria, né? Vai para a banca e tal, é tudo, não tem interferência nenhuma. Então, para evitar qualquer coisa que possa ocorrer. Ouvi dizer que o Estado do Rio Grande do Sul está passando por dificuldades financeiras. Já houve atraso, parcelamento, salário. Nossa, Luiz, essa notícia aí, se tu me falasse ela há 5 anos atrás, ela fazia sentido. Mas teve parcelamento que parou, acho que em 2020, se eu não me engano. E era um parcelamento, assim, o pessoal, claro, cada um tem o direito de reclamar do jeito que quiser. Mas geralmente a gente recebe no mesmo mês. Então, assim, dia 31 tu recebe, eu vou receber minha remuneração de junho, dia 31 de junho. Não é que nem iniciativa privada, que recebe no mês posterior, no dia 5. Então, geralmente eles pagavam uma cota no primeiro dia, depois iam pagando, e até dia 5, 6 já tinham pagado tudo. Foi um tempo assim. Depois, nunca mais aconteceu. O Rio Grande do Sul é um dos poucos estados que ele tem margem na lei de responsabilidade fiscal, então ele pode abrir vagas, ele tem uma contingência maior que é própria, além da lei de responsabilidade fiscal, ele adota uma contingência maior para seu controle e está abaixo dessa contingência também. Tanto é que já foram anunciados concursos bem grandes, o próprio da Brigada que está aberto, são concursos enormes, e
e a concurso para o magistério, acho que com 4.000 vagas, então não é por causa disso que não vai ter concurso, tá? Porque tá tudo certo, estão pagando em dia e estão abrindo concurso pra caramba. Esses dias surgiu ali no grupo, alguém mandou um negócio de um decreto de contingência, que é feito todo ano, que ele diz? Que está em contingência, controlando, e para ter concurso tem que passar pela autorização lá da Casa Civil. Só isso. Então, quando precisa, manda para lá e eles vão avaliar se vão autorizar ou não. Então, é normal isso aí, pessoal. É normal. Não achem que em outros lugares também a própria secretaria decide que vai ter concurso e abre. Não é assim que funciona. Tem que ter essa autorização aí. É só o trâmite que aqui funciona assim. Notícias antigas, né? Desde que eu estava no estado se falava nisso, mas é muito mais uma questão do estado ter argumento com a União para conseguir mais verba, para conseguir ajudas e menos a parte da distribuição dos impostos e tal, do que afeta na prática, né? Nunca faltou carro, nunca faltou nada assim quando eu trabalhava lá, né? E teve essa fase do salário, mas recebia no mês, só que ele vinha mais fragmentado. Com esse salário. E talvez era uma decisão até mais política do que qualquer outra coisa, né? Então, assim, Sim. era mais ou menos assim, vamos fazer isso aqui, daí os servidores, quando colocarmos em dia, eles não vão estar brigando por aumento, por exemplo. Assim. Exato. A briga deles agora vai ser para que não atrase. Então, foi um governo que fez isso e esse governo saiu com vamos dizer assim, uma rejeição muito grande e acredito que ele nunca mais vai voltar também. Eu ia citar isso. Foi uma decisão política, não foi econômica, né? Foi para trancar os pedidos de aumento. Foi mais ou menos assim, a gente não está nem conseguindo pagar, vocês querem aumento. Mas foi decisão, porque de qualquer forma estava sendo pago, só que estava fragmentado. E foi uma política muito ruim para o Estado, tanto é que esse governador, na sua campanha, teve uma pergunta num debate, perguntaram sobre piso do magistério, e ele falou que se quisessem piso, iam comprar lá na Tumeleiro, que é uma loja que vende materiais de construção. Então, ali ele já demonstrou que ele era um governador totalmente contrário ao funcionalismo público, né? E isso mudou, não é mais esse governo há muitos anos, e foi uma época ruim mesmo, mas que já passou. Beleza? Show de bola, pessoal. Muito obrigado pela presença de todos. Quase esqueci. Ainda bem que a Daiane botou ali, eu acho que vocês leram, né? No grupo de quem não é aluno, né? Quando chegar em 300, a gente vai liberar mais um simulado totalmente gratuito com correção individual de discursiva. Então, peguem o link do grupo e encaminhem para outros grupos, para outras pessoas, para a gente conseguir chegar nessa quantidade de gente aí, e a gente vai fazer mais um simulado para dar um apoio. Beleza? Um grande abraço e tchau, tchau. Até mais.